Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos fazer uma viagem muito especial entre a perda gestacional e a adoção. Para isso, eu convidei uma família muito especial, a Débora Neri e o Pedro Cury, que viveram aqui no Instituto uma perda gestacional e esse ano ela contraiu sobre o Oceano Atlântico em busca de concretizar uma adoção. Então, uma história muito especial. Vamos tentar fazer um paralelo entre essas duas experiências, a perda e a adoção, tentar aqui deixar uma luz sobre essas duas experiências, muito pouco abordado em nossa sociedade, e será um grande aprendizado aqui para profissionais de saúde que passarem por aqui, ouvindo a visão de quem viveu essas histórias, né? E também para futuras mães ou famílias que porventura venham viver uma perda gestacional ou o desejo de uma adoção. Então vai ser um encontro aqui muito especial, espero que vocês gostem. A nossa caminhada aí deu início em 2016, né? É. Mas A primeira gestação então foi em 2016? a nossa caminhada, ela nunca foi normal, comum. A gente passou por alguns desafios, né? Logo quando a gente começou o namoro, a gente já sabia que a gente enfrentaria desafios para sermos pais, mas a gente nunca acreditou que seria tão grande, né? E aí, em 2016, eu resolvi tirar meu Mirena, meu DIU. E aí a gente falou, agora a gente vai liberar. Vamos começar. Não, foi 2014, eu 2014. acho. 2014 a gente começou a tentar de forma natural. Isso. E Aí em aí até 2016. 2016 a gente viu que seria uma caminhada cheia de desafios e a gente foi encaminhado para fertilização. E aí, na primeira fertilização, a gente engravidou. E foi muito legal, porque foi na primeira tentativa, a gente falou, yes, né? Vai dar certo. E aí, para nossa surpresa, a gente chegou a ver o embrião, né? A gente viu o saco gestacional, viu o embrião com o coraçãozinho batendo. Vimos o coração batendo no primeiro ultrassom. Fomos encaminhados para o obstetra. E aí, quando a gente foi fazer o morfológico, né? Aquele da translucência nucal, Segundo ultrassom. foi um baque. Foi Aí um o baque. coração já não batia. Aí o nosso coração parou de bater junto, né, doutor Emerson? Porque a gente não tem. É engraçado que os profissionais, eu acho que o profissional da saúde, ele não tá. Eu não sei como falar isso de Preparado. forma suave. Não, Mas às vezes preparado pode para dar falar a má verdade. notícia. Preparado para dar má notícia. Ninguém quer. Eu sei que eu e o Pedro, a gente saiu do ultrassom, a gente chegou tão feliz, a gente saiu de lá avassalado, a gente estava assim, péssimo. O meu obstetra também não sabia o que falar, falou, Débora, olha, Vamos fazer vamos refazer daqui a Vai fazer 15 agora dias. 15 dias. Mas o coração já não batia. Já não Eu lembro que a tava. gente foi pro carro, nós A dois, gente chorava. e a gente ficou chorando, e chorando, e abraçando, rezando. Foram 3 dias, né? Foram três bastante. dias muito, muito duros. Eu costumo dizer que a gente tem um emocional bem equilibrado, mas esses 3 dias foram bem Desafiadores. doloridos. E aí eu nunca fiquei parada, sabe, doutor Emerson? Eu sempre busquei recurso para Apoio. entender, para poder ver como que eu posso melhorar, sabe? Porque para mim nada é por acaso, tudo tem um motivo. E aí, por sorte, o meu terapeuta, isso foi no sábado, foi sábado, domingo e segunda. Na terça-feira, eu conversei com ele e o Pedro, tudo que eu conversava com ele, eu conversava com o Pedro também. A gente conseguiu ter um entendimento sobre a morte. Aí a gente começou uma caminhada sobre o entendimento sobre a morte, sabe? Foi aí que eu entendi que eu fui escolhida, foi aí que nós fomos escolhidos, foi aí que eu entendi que ele havia cumprido a missão dele, que, enfim, aí foi o desenrolar do entendimento. Passamos a entender mais, né? Aceitar mais a perda, né? A morte. Então, o terapeuta teve um papel importante aí nessa. Fundamental. É uma carência mesmo na nossa sociedade médica e de cuidado à saúde da mulher. Assim, você
vai relatar aí um pouco dessas duas primeiras experiências, né? E aqui fica um recado assim para os colegas médicos que passarem por aqui, enfermeiras, anestesistas, ultrassonografistas, né? Leiam sobre esse assunto, se preparem mais, porque isso faz parte da nossa vida, entendeu? E não é porque isso é comum na nossa vida como cuidador que isso não seja algo que a gente tem que ter extremo cuidado, né? Porque quem está grávida, quem, né, se descobre grávida, né, o pensamento é quase sempre uma gravidez saudável, um filho em casa, né? A notícia de uma perda, seja ela A muito expectativa vai lá em cima, né? vai lá em cima, né? O sonho é o que vai ser, né? E uma notícia de uma perda gestacional, seja ela muito precoce ou seja ela mais tardia, é quase sempre devastadora, né? Nossa. É o que você disse. Então, é importantíssimo que esse cuidado seja feito de forma correta, do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, né? Doutor Então, essa Emerson, carência que você falou, ela é real, tá? Ela é do nosso dia mesmo, ela é do nosso... E é mais não, normal e do impacta, que a gente acha, né? e impacta diretamente na vida de quem está sofrendo, quem está vivenciando, né? Exatamente. Depois que a gente Então, passa por esse momento, a gente começa a conversar e a gente vê o quanto que é normal, assim, né, ter as pessoas perderem, né, os filhos de forma prematura, né? exatamente. O abortamento, né, gestações abaixo de 12 semanas, é 20% das gestações. Às vezes, Normal. dependendo da idade, 25%. Então, de cada 4 amigas que engravidaram, estatisticamente, uma pode ter um abortamento. Nós estamos falando de coisa que é muito comum, entendeu? Assim, Comum. Que é muito corriqueira, e eu vou te falar que foi mais avassaladora a de 8 semanas do que a de 18. Pela falta de preparo nosso e de quem estava auxiliando a Mas gente. quem vivencia não tem esse preparo. Eu acho que o principal, quem tem que ter esse preparo, é o profissional que lida com esse, que dá a notícia, que está amparando a pessoa. Eu acho isso de extrema importância, nossa. E aí a nossa caminhada de fertilização continuou e foi tentativa atrás de tentativa e não dando certo. E aí foram mais 3 ou 4, no total, mais 3 tentativas sem sucesso. E aí, em 2020, a gente fez a nossa fertilização, nós engravidamos, uma gravidez gemelar. E no início da pandemia, a gente estava sendo acompanhada pela clínica que a gente fez a fertilização. E quando teve o primeiro sangramento, mais uma frustração. Aí foi a segunda perda, né? A gente estava grávida. Tínhamos 2 embriões que foram fertilizados, né? E foram transferidos. E aí a primeira, ele saiu, a gente... Foi próximo do carnaval. Foi dia 20 de fevereiro. Antes do carnaval, aí teve um pequeno sangramento. Pequeno, não. Um grande sangramento, que aí a gente foi direto pro ultrassom. A gente teve que cancelar passagem, tudo, viagem que a gente tinha. E aí foi um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a gente estava muito triste de um ter perdido, o outro estava com leve descolamento de placenta e a gente teve que ficar de repouso absoluto por 10 dias para repetir o ultrassom. Pra cima. E aí a nossa médica acompanhou a gente até dar uns 12 semanas, eu acho. Acho que foram 12. 12 semanas. Até 12 semanas. Eu sei que foram 10 dias, aí ele se restabeleceu, então foi um misto de tristeza, mas ao mesmo tempo de alívio, porque o Pietro havia ficado. Tinha um embrião que permaneceu. E aí que a gente foi procurar, que a gente caiu nas suas mãos, né? Aí nós fomos, a gente estava fertilizando em São Paulo, né? Fizemos o processo de fertilização em São Paulo, e aí fomos ser acompanhados aí por você, né, doutor Enes? No Instituto Nascer. Aí vocês chegaram até o Instituto e a gravidez estava seguindo saudável. Normal. Saudável. E aí eu lembro perfeitamente de uma frase, eu cheguei cheia de medos, né? Aí você falou assim comigo, Débora, o medo te acompanhou até aqui.
terceiro mês. A partir de agora, curta sua gravidez. Deixa o medo pra lá. E aquilo ali foi um pontapé inicial para eu curtir realmente o Pietro. E aí, a gente fez um ultrassom maravilhoso com 12 semanas. Viu tudo perfeito, colo do útero perfeito. Eu lembro direitinho. Batimento do coração. Tudo perfeito. No dia 7 de maio, a gente foi em você, viu o ultrassom. Lembro que você falava assim, como é que era o ultrassom de... Como é que era? Pra gente, vocês querem ver ele assim de divertimento, vocês verem Isso, como de é que ele tá? entretenimento, de entretenimento. De entretenimento. É, de entretenimento. Eu falei, eu quero. E aí no dia 7 de maio a gente viu ele, o colo do útero estava perfeito, maravilhoso. E aí realmente foi no dia 18 de maio, né, do dia 17 para o dia 18, que eu notei alguma coisa diferente no domingo. Eu te mandei mensagem, você falou, quero te ver amanhã. Mas não era nada muito urgente, né? Porque até eu estava muito tranquila, muito tranquila. E aí na madrugada tudo aconteceu. Quantas semanas estava então, Débora, nesse dia? Eu estava com 18, eu estava entrando na 18ª semana. Estava com 18 semanas. Isso. É, E aí estava com você 18 semanas. Pode falar. E aí você foi ao instituto e quando nós examinamos, identificamos E uma dilatação. já tava querendo, já tava para fora. O Pietro já estava na cavidade vaginal, cara. Estava metade na cavidade vaginal. Isso. Eu lembro da Dalila falando, nossa, mas você é tão calmo, mas é porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo assim. Realmente, eu acho que eu queria estar no mundo da lua. O momento da pessoa que está vivenciando a perda gestacional, ela quer sumir. Ela não quer acreditar no que estava acontecendo. E aí eu lembro que vocês me deixaram na cadeira de rodas e falaram, Débora, a gente vai para o hospital. E aí foi aquilo, né? Que o preparo para até o hospital, a gente foi mais em silêncio. Eu não fiquei esperando no. Isso para mim foi muito importante. Hoje eu entendo que você já estava preparando o ambiente para dar a notícia, né? E aí a gente chegou no hospital, você foi direto comigo para um quarto muito longe, onde eu não ia ouvir barulho de bebê. Já estava escrito lá, bem-vindo, Pietro. Aí eu falei, ai meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? Aí eu lembro que foi você de um lado fazendo carinho, ela do outro no meu braço, e o Pedro atrás de você. Aí eu falei, não tô querendo acreditar o que tá acontecendo, né? Aí foi aí que você me falou que até 12 semanas seria um aborto natural, né? E que a partir de 22 semanas seria considerado um parto prematuro e que entre 12 e 22 é a crise do nascimento, né? Eu não sei como é que fala o termo, eu esqueci. Como é que é o termo? Tem um termo? Não, é um abortamento tardio, né? É um abortamento precoce, abortamento tardio. Aí eu lembro que eu não quis aceitar, que eu chorei muito. Aí eu olhei pro Pedro e falei, você tá preparado? Ele falou, tô, porque ele já estava preparado, né? Porque ele assinou lá embaixo. Aí eu falei, meu Deus, será que é só eu que não tô preparada? Aí eu lembro que foi assim um tempo pra gente acalmar, pra poder aceitar, né? E aí eu lembro que você ficou com a gente do início ao fim das... Deve ter ficado umas 4, 5 horas. Não, mais. Foi mais. Foi até às 22 horas. Você ficou com a gente lá até às 22h30 e tudo a gente começou meio-dia. Ele pegou a gente lá no horário do almoço, 1h da tarde. Ai, que história, né? Meu Deus. Eu lembro que eu falei para a Karine, falei, não, eu sou espírita, eu não ligo para corpo, não quero ver nada, eu quero cesárea. E aí vocês dois falaram, Débora, da mesma forma que você o recebeu com muito amor e carinho, dá uma ida digna, com amor, com carinho, com respeito.
Eu lembro que você foi bem enfático para falar assim, Débora, a gente tem, eu não sei se é evidência científica, para falar que quando você presencia, quando você sente, Vive o luto, né? quando você vive o que está acontecendo ali, o luto ele é mais sólido, né? Eu não Menos sei te falar, impactante. menos Menos impactante. impactante. Uhum. Parece que a gente vivenciou ali, assim, 100% mesmo, vivenciamos o nascimento dele, né? O momento ali que é um momento de luto, mas que ele estava nascendo. E E ao aí, mesmo acho que naquele momento a gente foi se E fortalecendo. ao mesmo tempo aquilo ali foi entrando dentro de mim, que era muito importante eu vivenciar, mesmo que eu estivesse achando tudo muito esquisito, porque a pessoa que está vivenciando, ela está numa, eu não sei te explicar, ela está numa onda de sentimento, de não sei se tem hormônio envolvido, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer sumir do mundo, não sei, eu acho que é Deus que conduz, doutor Emerson. Que dá força pra gente. E É, claro, né? O profissional, porque eu vi vários relatos, principalmente depois que a gente vivenciou, de tias que me ligavam chorando. Nossa, eu não tenho foto do meu filho. Nossa, porque eu vivi isso. E aí eu vi que elas carregavam aquela dor há quantos por não anos, ter né? visto, né, o bebê Às vezes por não ter pegado, às vezes por não ter fotografado, eu te confesso. vivido. Eu te confesso que quando tudo estava acontecendo, eu falei, gente, o que que eu tô vivendo? Que coisa maluca que é essa? Mas hoje a gente vê a foto da mãozinha dele, a gente rezando com A ele, gente isso aí faz total pegando, diferença. beijando, eu acho que a gente se sustenta em cima daquilo. Gratidão. Esse ano você Papai do viajou, céu surpreendeu. isso, você contraiu sobrevoando o Oceano Atlântico. Me conta de como surgiu o desejo, o pensamento, como nasceu o desejo da adoção em vocês. Pode falar? É, Na nossa família, a gente tem uma história. A minha mãe tem uma irmã de adoção, no processo de adoção, né? Naquela época não tinha papelada, né? Mas ela teve, então eu sempre tive contato com isso. Então eu acho que sempre foi passando para mim de geração, né? Da geração da minha mãe. E aí eu sempre tive o desejo. Quando eu comecei a namorar o Pedro, além dos 5 filhos, eu falava assim, eu queria adoção. E Meu aí, em Deus. 2016, quando a gente teve a perda, a gente começou a fazer evangelização de criança. E ali a gente começou a amadurecer a ideia da adoção, do quão é importante introduzir os nossos filhos biológicos dentro de uma realidade que às vezes é diferente da dele, para ele entender que o diferente é bonito, sabe? Então a gente sempre quis isso na nossa família, né? Só que aí a gente teve uma sugestão de falar, Débora, se você está na fertilização, foca na fertilização. Mas sempre tivemos a adoção como a gente ia ter um filho do processo de adoção, um ou dois. E aí a gente começou a focar na fertilização. E aí o Pietro veio, nasceu, eu nem falo que ele morreu, ele nasceu, ele veio para fazer a gente renascer. E eu achei que eu estivesse preparada em novembro para fazer uma nova fertilização. Um embrião maravilhoso, estava tudo perfeito. E não deu certo. Foi o momento que eu fiquei assim, desestabilizada emocionalmente, sem dúvida nenhuma de para falar que foi a pior vez. Eu fiz exame, são 15 dias para saber se a gente está grávida, né? Eu fiz exame no terceiro, no quinto, no sétimo, no 11º. Sabe quando você está com ansiedade a nível hard? Uhum. Eu estava muito ansiosa. E aí eu vi que realmente eu não estava preparada ainda para dar continuidade no processo biológico. E aí deu start naquele da adoção, assim, enorme. Essa filha foi em novembro do ano passado. Novembro. Em outubro eu fui fazer minha micropigmentação. E eu falei com o moço que estava fazendo minha micropigmentação, eu falei, nossa, eu tô olhando processo de adoção na África, no Brasil. Ele falou, eu tenho uma amiga que fez processo na África, você quer o contato dela? Eu falei, quero. Só que eu estava na minha cabeça que eu ia dedicar à fertilização. Foi aí que o contato do advogado caiu no meu colo, fiquei 2 horas com ela no telefone, e aí guardei tudo no bolso.
Aí não deu certo em novembro, falei com o Pedro, a gente conversou, falei, Pedro, não estou mais preparada para fazer fertilização esses meses para frente, esse ano próximo. Eu quero dar uma desintoxicada no meu organismo e vamos amadurecer a ideia da adoção. Aí ele falou, ah, tá, vamos amadurecer a ideia. E aí eu fui no cabeleireiro, em janeiro. Ele falou, Débora, eu tenho uma amiga que adotou no Brasil, você quer o contato dela? Eu falei, quero. Fiquei 2 horas com ela no telefone, ela me deu passo a passo. Expliquei pro Pedro, né, tudo. Ele falou, Débora, junta a documentação. Na hora que a gente entrou com a documentação no Brasil, doutor Emerson, a gente sentiu que a gente estava grávido, sabe? A gente comemorou nossa gravidez ali. E aí a gente não sabia se a gravidez ia durar 5 anos, 3 anos, né? Ou 9 anos. Foi em janeiro desse ano. Fevereiro, né? Janeiro a gente conversou. Janeiro a gente juntou a documentação. A gente entrou com a documentação do processo de adoção no Brasil. É. Só que o processo no Brasil, ele é bem burocrático. Bem burocrático. O SNA, o Sistema Nacional de Adoção, é maravilhoso. O curso que o EGF tem é maravilhoso. Foi o que nos preparou para amadurecer mais ainda a ideia, para consolidar a ideia dentro da gente. Mas aí, em fevereiro, eu falei, ah, vamos conversar com o advogado, que estava lá no meu bolso, né, o contato dele. O advogado é perfeito, doutor Emerson. Aí ele falou, Débora, um processo não impede. É quase um obstetra ele. Ele é o meu obstetra. Um obstetra humanizado, ele. É. Ele, eu considero que ele é um amor. Ele falou assim comigo, olha, Débora, no seu tempo, em momento nenhum pressionou a gente, ele só falou, olha, um processo pode ser independente do outro, e aí amadureçam essa ideia. Ele fazia muito no Malawi, só que Malawi tá lá em lockdown. E aí eu falei, ah, então nem mesmo se a gente quisesse, não tem como entrar agora. Aí em março eu mandei mensagem para ele, e aí, tá em lockdown ainda? Ele falou, tá em lockdown. Aí em abril ele entrou em contato comigo e falou, Débora, a gente tá no outro país da África, você quer fazer uma reunião para a gente conversar a respeito? Eu falei, quero. A gente fez a reunião Em abril. em abril, aí o Pedro... O pré-natal. E o pré-natal. E aí o pré-natal aconteceu, o Pedro ficou assim, calma, não fecha, porque a gente viu que o processo era mais rápido do que a gente imaginava, que a gente está acostumado com 3 anos, 2 anos aqui, né, no mínimo. Ele falou, não, pode ser que... A gravidez ia ser menor do que 9 meses. É... Aí eu falei, putz, brega, será que esse ano ainda vou ser mãe? E aí, em maio, a gente estava preparada, a gente se sentiu preparado para fechar. E aí... Um mês nos preparando, né, para dar entrada no processo, realmente. E aí, para nossa surpresa, a nossa pituca chegou. Aí entramos no processo em maio. E aí... Foi muito, muito assim... Inesperado, Mas ele mesmo fala, ele falou, Débora, não é comum ser tão rápido assim, mas também não é comum ser tão demorado. Eu considero que quando é para ser, doutor Emerson, acontece. O que você estava fazendo? Onde você estava? O que você estava fazendo quando o telefone tocou? Quando o beta-HCG ficou positivo? Me conta. Quando o beta ficou positivo, eu estava no consultório, o Pedro estava jogando futebol. Eu liguei para ele e falei, Pedro, aconteceu. Olha a nossa filha. Olha a nossa filha no seu WhatsApp, porque na verdade a gente tinha que ir na África para poder, né, fazer a prospecção, para poder encontrar a criança, mas na pandemia essa prospecção ela está acontecendo à distância. Advogado, assistente social, tudo está fazendo à distância. Aí na hora que eu recebi, eu falei, gente, e agora? E agora? Eu não tô acreditando. Eu acho que aí você recebe o beta-HCG positivo e já começa a contração do parto. É mais ou menos isso. É tipo isso. Tá, de você receber a ligação falando que com a mensagem e tal, a ligação, e você viajar foi quanto tempo? Eu recebi o beta-HCG deu positivo no dia 24 de maio. 24 de maio. Foi no dia 23 de julho, a gente viajou. Nós 2 meses depois. Foram 2 meses. Nós encontramos com ela no dia 26. No dia 23, a gente saiu daqui. Eu cheguei, ela correu em cima de mim, me deu um beijo, um abraço, ficou 5 minutos sem chorar. De repente, começou um choro.
É Um mesmo, choro meu que eu vejo Deus. que é muito comum. Depois que a gente tem um grupo de apoio de adoção Ah, também, né? Depois que a gente começa a conversar e começa a entender que isso é muito comum, que a criança que tem a adoção, eu costumo falar que para você entrar na adoção, você tem uma resistência muito grande. Depois que você entra, acontece tudo naturalmente. Depois que está lá dentro, é tudo muito igual de todo mundo. Você vê que você está igual, é o grupo de O apoio, processo né? é bem parecido. E é, todo mundo de falou, fato. Débora, a sensação que a criança quer subir. É uma descarga também de adrenalina muito grande para a criança, né? Ela começou um choro surreal que eu falei, e agora, o que que eu faço? Que eu acredito que a mãe também deve fazer, né? Que ela não deve saber como reagir. Na hora Aí, do parto, né? na hora do parto. Aí a babá Exato. falou assim comigo, é sua filha. Pega ela no colo. Eu falei, ah, é? Pá, coloquei ela no meu colo, suava. Aí me lembra a questão do. Agora que eu tô fazendo analogia, né, do O parto. paralelo. É, É. uma É, hora de ouro. ela. Foi- Eu sei que ela suava, mas eu não tirava ela de mim. Aí eu me vinha na cabeça, ela tá terminando com o namorado, ela tá vendo que pode ser, pode confiar em você. Ela tá desesperada, ela pode ver que ela tá sentindo segurança em você. Me vinha um tanto de situação que ela tava desesperada na cabeça e que eu só podia dar segurança pra ela. Depois disso, doutora Emerson, ela nunca mais me largou. Nunca Oh, mais. meu É uma coisa Deus. surreal, criou uma ligação. Tanto que para aceitar o Pedro foram 3 dias, porque ela não tinha figura masculina. Ele fazia isso com ela. Depois de 3 dias também, eles dois são enlouquecidos um com o outro. É uma coisa surreal. Que Aí a gente saiu legal. do local, né? Que ela estava com a babá, e fomos pro hotel e ela no colo. E ela continuou no colo ali, Tem passou criança que dorme o 3 dias. dia, a noite toda no colo. Ela dormiu um dia inteiro. Tem criança que É dorme em três mesmo. dias. É Uhum. É mesmo. normal, é esperado. Gente, que encontro cheio de ocitocina, né? Como é que foi chegar dentro de casa, abrir a casa de vocês, trazendo essa Sendo criança, pais. Não, a gente já era sendo, pai, né? Pai e mãe. exato, mas Sendo pais trazendo fisicamente. essa criança para dentro de casa? Me fala um pouco, como é que foi a emoção? Doutor Emerson, tudo que a gente queria era estar no nosso país e estar dentro da nossa casa. Por mais que tenha sido só 2 meses de processo, né? A gente estava bem preparado, a gente tinha preparado nossa casa toda para recebê-la, mas eu não costumo romantizar a maternidade, não é fácil. A gente está passando por um processo bem desafiador, mas ela está completamente entregue. Todas as crianças que eu tô vendo, elas são completamente entregues, elas são muito felizes lá, elas vêm com uma felicidade, com uma entrega tão louca, tão genuína, né? Que tá maravilhoso. Agora, os desafios da maternidade é o que todo mundo passa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da adoção e a adoção de uma criança negra, né? Fala um pouquinho assim dos desafios culturais ou o que você já percebeu. Nós estamos vivendo essa semana, semana da consciência negra, né? E percebeu alguma coisa, Débora? Vocês já sentiram algo assim? Cara, como as coisas estão introjetadas na nossa cultura e a gente não faz nem ideia. E agora você talvez vai sentir coisas que vocês, Na pele. né, vocês nem, a gente nem percebiam, Tem nem né? ideia. Tem nem Não é ideia. isso? Me fala um Na pouquinho sobre isso verdade, assim. doutor Emerson, eu tenho acompanhamento psicológico há muitos anos, né? E ele sempre me preparou. Ele falou, Débora, o preconceito, ele é previsível. Você vai sofrer preconceito e a sua filha vai sofrer preconceito. Isso é Mas previsível. espera um Você tem pouquinho, que. Débora. Tá falando só por ser adoção ou por ser Os negra dois, ou né? por ser Os as duas dois, coisas? Porque se não os fosse negra e dois. fosse adoção, também, não é isso? É Também uma tem. questão, não é Antes, isso? antes o termo era filho de criação, Uhum, filho adotivo. A gente que uhum. está mergulhado agora no processo de adoção, a gente vê que é processo de adoção. Filho é filho em qualquer lugar, doutora Eunice. Ela é nossa Perfeito, que filha lindo. e nós passamos por um processo de adoção. A gente está aprendendo que, vou falar com ela só quando eu tiver com 18 anos. Não, a gente tem que empoderar ela desde nova, para ela estar na escola e falar, seu pai é adotivo. Não, eles são meus pais.
É, né? filho é filho onde ele tiver. Tem muito filho biológico que está precisando ser adotado pelos pais, né? Então, o desafio é o preconceito sobre o processo de adoção Então, e da nomenclatura filho adotivo. Não existe isso, né? uhum. É o preconceito pela cor. Por incrível que pareça, nós sofremos muito preconceito na África, em Gana, muito. Mas já era previsível, porque um casal que foi antes falou com a gente, falou, olha, vocês vão sofrer. Tanto na imigração, quanto no Uber. Ah, quem que é a mãe dela? Eu falei, sou eu. Não, ela é preta e você é branca. Eu falei, eu sou a mãe dela. A gente está no processo legal, tá tudo dentro da lei. Aí meio que calava a boca da pessoa, mas eles iam até te deixar assim, isso dói, é dolorido. Mas eu acredito que Deus dá força pra gente, né? Se a gente resolveu encarar isso, a gente precisa de passar por esse processo de desafio que é o preconceito e que eu já venho caminhando, né? Que a gente já vem trabalhando isso na nossa cabeça, que é previsível. Tanto o preconceito contra a adoção quanto a cor. Eu queria que você falasse então, Débora, algumas coisas, algumas dicas, 2, 3 dicas para mulheres que viveram perdas gestacionais, assim. Você tem alguma coisa a dizer para elas, assim, né? Quem passar por aqui, viveu ou está vivendo, ou tem uma amiga que viveu, vai compartilhar esse vídeo. O que você falaria para essas mulheres, assim, em relação a, a vivência de um luto perinatal, assim? É, a, eu acredito muito que tem que buscar um grupo de apoio para entender que elas não estão sós, nós estamos juntas, uma apoiando a outra, é uma dando mão para a outra mesmo. Eu acredito muito que depende muito da gente para buscar bons profissionais para nos apoiar. Quando uma mãe perde um filho, todas as outras mães perdem também. Existem outras vias de gestação, se não só a biológica. Nós acreditamos muito na adoção e nós estamos vivenciando isso. É um fato desafiador entrar para adoção, aceitar que, né, que não vai ter sua carinha, que não vai ter, mas depois que você entra, você vê seu sorriso na criança, você vê seu jeito na criança, você vê tudo. Você busca semelhança e Uhum. aparece, né? É. Então, existem outros meios de gestação. Eu acho que a pessoa que está passando por isso não pode perder a esperança jamais. É, e que filho é filho, né, doutor Emerson? Independente de onde ele estiver, De como ele veio. de como ele veio, e o que É. faz se tornar um ser filho é o amor, o meu psicólogo fala, a construção do amor ela é diária, né? Tanto para Exato. um biológico quanto por um É. filho que veio de um processo de adoção. Então, assim, acredite, é uma possibilidade, é uma via de reconstrução familiar e nós estamos aqui para apoiar quem quiser. Com o nosso vídeo, a minha intenção era tocar um coração, se tocou vários, eu estou aqui me sentindo responsável, que tem aquela frase, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu estou vendo cada mensagem, estou respondendo com muito carinho, estou atendendo ligação. E onde a gente puder levar esperança, o nosso papel está aqui, a gente está aqui. Exatamente. Então que Vou fica pegar esse aqui, recado tá? assim para todos os Pedro vai lá pegar casais, aqui. vai lá pegar aqui, que passarem por perdas, seja perdas precoces, o abortamento precoce antes de 12 semanas, o abortamento tardio, que foi o que você viveu lá no Instituto Nascer, ou mulheres que viverão ou viveram perdas de gestações mais avançadas, com bebês grandes, né, com bebês de 7, 8, 9 meses, né? A perda gestacional, ela faz parte da vida da nossa espécie e da vida das mulheres e das famílias, né? Então, É. que seja sempre bem cuidada, né? E que não seja negligenciado esse cuidado.